Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da escola bíblica dominical. O objetivo deste canal é ajudar com subsídios os professores, seu plano de aula, seu plano de ensino, norteando-no com novidades, enriquecendo a sua aula para que os alunos possam aprender com eficiência, ter vontade de voltar na próxima aula para aprender mais da sua palavra. Sempre que posso, eu estou todas as semanas postando vídeos novos aqui com subsídios para ajudar esses professores. Quero agradecer a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela sua inscrição, te agradeço pelos teus likes, te agradeço por você compartilhar, por você divulgar o nosso trabalho, fazer bom uso daquilo que é feito com carinho e com amor. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, não é um inscrito, eu convido-te, venha correndo a inscrever-se, inscreva no nosso canal. Estando inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar, dê bastante like, divulgue, compartilhe, fale para os amigos. Você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. E eu posto vídeos todas as semanas, tanto das lições de jovens quanto das lições dos adultos. E você então vai receber uma notificação, um sinalzinho aí no seu aparelho dizendo tem vídeos novos. Aí você vai correr no canal, assistir esses vídeos em primeira mão. Aí dê bastante like, se gostar, divulgue e compartilhe com seus amigos. Também nós temos os vídeos, aulas de trimestre passado, tanto das lições de jovens quanto também das lições dos adultos. Elas estão disponíveis através de playlists, são pastas com o trimestre inteiro ali dentro. Você pode acessar e assistir trimestre passado, que estão ali disponibilizados para você. A lição de hoje é a lição de número 6, datada do dia 10 de novembro de 2019, com o título A Rebelião de Saul e a Rejeição de Deus. O textuário está em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Verdade prática. Ao cristão nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebelião, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Então a lição de hoje ela vai falar desses aspectos negativos da vida de Saul. Como que ele se rebela contra Deus, por que se rebela, o que é a rebelião e por que Deus rejeitou e assim ele foi disperso, morreu de uma forma drástica e Deus deu o reino dele não para o seu filho, mas para um outro que a Bíblia chama de melhor do que Saul. E além disso, o homem segundo o coração de Deus. Então no primeiro tópico, nós temos aqui da lição definição de rebelião, o conceito de rebelião. Eu quero ler. A rebelião é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, contra os pais, contra os líderes, contra as autoridades. Então a Bíblia condena a rebelião dos filhos. O filho rebelde em Deuteronômio, ele tem as consequências para a sua rebelião. Desde a lei, Deus trata com os filhos rebeldes que desobedecem, se opõem às autoridades do pai. Por quê? Porque as autoridades que há foram instituídas por Deus. Deus é quem instituiu a família e o chefe de família por ordem, providência, provisão e proteção para esta família. Dentro das escolas há regras, os professores, os diretores, eles têm uma autoridade e têm regras, então os alunos não podem se rebelar contra esse professor. Em uma sociedade em que vivemos, as autoridades policiais para pôr a ordem e para trazer a lei. Na igreja, há as lideranças eclesiásticas, as lideranças dos conjuntos e a liderança que é o pastor. E a Bíblia recomenda não se rebelar e nem desobedecer os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas. E há o governo de uma nação. Então, a forma como nós se rebelamos contra o governo não é como os ímpios se rebelam, não é indo contra, não é rejeitando a autoridade governamental, impondo-se contra ela para destruí-la. Dessa forma, a lição explica que não é uma forma adequada
de fazer cobrança de justiça e de juízo. Então, a rebelião na Bíblia é o ato de se rebelar contra uma autoridade, rejeitar as autoridades impostas, buscá-la à destruição, é virar as costas para alguém que é superior, que tem poder, tem domínio, e a gente não quer se submeter a este poder. Então, isto é rebelião, porque a Bíblia prima pela ordem, e nós precisamos desta ordem da justiça. Nós observamos um exemplo quando Coré e os demais se rebelaram contra a autoridade de Moisés. Deus também se irou contra esse tipo de rebelião e eles foram destruídos pela terra. Mas você pode dizer, isso aí era na época da lei. Mas nesta época atual, a Bíblia continua dizendo, obedecei às autoridades da terra, filhos, obedecei aos vossos pais. Quer dizer, não mudou a questão da submissão à autoridade instituída por Deus. O aspecto bíblico da rebelião é essa contrariedade em se submeter, opor-se, virar as costas, desacreditar das autoridades. Então, desde o Antigo Testamento quanto ao Novo Testamento, a Bíblia vem motivando as pessoas a não se rebelarem, mas serem obedientes. Já no Novo Testamento, a Bíblia nos chama de servos de Cristo. Nós somos servos e discípulos de Cristo. Então, se nós somos servos, nós devemos ser obedientes. Os servos, os escravos, obedeciam aos seus senhores. E quando desobedeciam aos seus senhores, eles eram castigados pela desobediência. Então, se nós somos servos de Cristo, nós devemos obedecer a Cristo e às suas leis, os seus mandamentos. Quando desobedecemos, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus, Ele açoita a quem Ele ama. Não porque Ele tem ódio, quer destruir, mas para trazer a correção do rebelde. A psicologia ela fala do ato de rebelar-se, mas é o rebelar-se sobre a sua situação, não é o rebelar-se sobre as autoridades e a forma de querer não impor. Por exemplo, o indivíduo que ele está vivendo em uma vida de sofrimento, precisa melhorar a sua vida, e ele rebelando contra a sua vida, isto é, não conformando com essa situação, ele vai buscar melhoria. O doente, ele rebela-se contra a doença, não no sentido de eu não aceito e vou dar um tiro na cabeça e morrer, mas ele vai em busca de recursos, de remédios. Quando nós observamos as pessoas contra o Estado, destruindo patrimônio público, inventando mentiras, inventando calúnias, não é uma forma adequada de fazer rebelião. A nossa rebelião é primar por justiça, mostrar os fatos verídicos, sem, no entanto, desrespeitar as leis instituídas por um Estado ou por uma autoridade. Você pode observar Martin Luther King, que ele lutou por direito dos negros, direito de igualdade. Os negros também eram pessoas, eram gentes, e as pessoas deveriam ter respeito e leis iguais. E esta luta, essa rebelião dele contra a escravidão, gerou o que nós sabemos de hoje, a liberdade dos negros, né? Os direitos iguais, é uma luta justa. Esse tipo de rebelião é válida. Nós vemos que Martim Lutero se rebela contra o sistema, não porque ele queria ser insubstituível ou por não querer ser subordinado ao Papa, às lideranças. Não é essa a questão. Esse não era o motivo por qual Martim Lutero lutou. Ele lutou porque ele percebia que a igreja estava fora dos padrões divinos. A igreja estava fora das normas divinas. Então o que ele fez? Ele mostra as normas, deixou elas claras e contrastou com aquilo que eles viviam. E lógico que as pessoas não gostaram, que se estava vivendo em erros, não gostaram. Mas ele estava certo. O que ele queria? Ele não era insubordinado. Ele não queria viver fora dos limites estabelecidos pelas leis, não. O que ele queria era justiça de uma forma adequada, mostrando a verdade e contrastando com a vivência das lideranças da igreja do período. Então, isto é uma rebeldia justa, é uma rebeldia sadia. Quando lutamos por uma rebeldia construtiva, responsiva, ela é válida. Agora, esse tipo de rebelião que destrói patrimônio, que não tem nada a ver, simplesmente para mostrar o vandalismo, ele não é notório, não é responsivo. Agora, a rebelião construtiva é aquela que você mostra onde está o erro, onde as pessoas estão pecando, por que elas estão erradas. Isso de uma forma pacífica. Aí
pode ser que tenha uma responsabilidade adequada a esse tipo de rebeldia. Hoje em dia, o que nós podemos rebelar, além do governo, ou principalmente do próprio governo eclesiástico, é ver se os modismos estão adentrando a igreja. Se o que pregamos, vivemos de acordo com a palavra, contrastar com a palavra. O tipo de liderança está de acordo com a palavra, no que está falando, e mostrar isso de uma forma pacífica, de uma forma que você não queira ser o líder ou até mesmo não queira destruir o respeito que a liderança tem, ou que a própria igreja goza deste vigor. E na sociedade da mesma forma, o que podemos fazer para melhorar? E a resposta é adequada. Martim Lutero trazia resposta, Lutero King trazia resposta. A crítica por si só, ela não tem privilégio, mas a crítica vem de critério. Quais são os critérios que você tem para o que está propondo, para o que está contratando? Muitas pessoas simplesmente eles gostam de falar da igreja, falar do sistema da igreja, do tipo de mensagem que a igreja vive, do tipo de culto que nós... Mas a forma ideal de pensar seria apontar isso como apontam, e depois mostrar uma solução. O que deveria ser feito em relação aos cultos e mostrar a saída. O que deveria ser feito em relação à liderança e mostrar a saída. Em relação às mensagens, em relação à administração e mostrar a saída de uma forma que você sugira qualidade, sugira proposta de melhorias. Aí é uma forma adequada. Da mesma forma é a rebelião. Essa rebelião que Saul teve foi contra Samuel, contra o próprio Deus, destruindo as palavras de Deus, deixando ela sem valor nenhum, e ele como autossuficiente, um rei que poderia fazer o que quisesse, e não é assim. Nós estamos debaixo de coberturas espirituais. Então todos nós vivemos sobre coberturas espirituais, sempre temos que responder a alguém. A hierarquia espiritual existe, a hierarquia material eclesiástica também existe, a hierarquia social e a hierarquia eclesiástica também existe. Segundo tópico, a rebelião de Saul. Primeiro ponto, não cumprir com a ordem divina. Todas as ordens que Deus dava através do profeta Samuel a Saul, ele desobedecia. Quando ele ia lutar com os filisteus, Samuel deveria vir, conforme dizia a lei, como profeta e sacerdote, oferecer o sacrifício, buscar a resposta de Deus e autorizar o exército a ir com o rei. Samuel demora 7 dias. Isso causou impaciência de Saul, que era homem colocado por outros homens. Os homens é quem ditavam as regras. Ele que era para ser a liderança e ditar os ditames da lei do Senhor para o povo, para o exército, ele preferia ouvir o exército e acatar as sugestões. Não que nós não possamos, em um círculo de reuniões, ouvir as opiniões. Mas o líder, ele tem que ter uma intimidade com Deus. Ele tem que ouvir de Deus também. Ouvir as propostas de Deus e colocar sobre ela. 7 dias depois que Samuel chegou, ele já havia oferecido sacrifício, ouvido o povo. Então isso causou uma tristeza em Deus e no próprio Samuel em ver essas atitudes de Saul de desobediência. Ele mesmo começa a desobedecer às ordens do Senhor. Outro fator foi quando o Senhor Deus enviou Saul com o exército através de Samuel para destruir os amalequitas. E a ordem da destruição era destruir os homens, as mulheres, os animais e tudo, não trazer nenhum despojo. O resultado é que Saul volta da guerra com Agag, que era o líder dos amalequitas, vivo, ovelhas e um monte de outros despojos que ele trouxe para o povo. Quando Samuel demorou para que ele viesse oferecer o sacrifício, Samuel, o sacerdote, é o que tinha direito pelas leis de oferecer o sacrifício em agradecimento pela guerra ganha. Samuel demorou e ele então ofereceu o sacrifício. Quando Samuel chegou, ele já havia infringido várias leis, desobedecido a palavra de Deus, que era destruir a todos, não trazer nada, e ele deveria esperar o sacerdote. E ele então toma o lugar do sacerdote, que infringe a lei pela segunda vez. Deus mandou Saul destruiu os amalequitas, porque os amalequitas, quando o povo de Israel vinha do Egito para Canaã, ele não tinha coragem com o seu exército de enfrentar o exército de Israel cara a cara, porque sabia que Deus estava com eles. Então ele vinha por trás, vinha na ponta da fila, destruindo as crianças, as mulheres, os velhos, os aleijados, que eram os últimos que vinham. O exército ia na frente para abrir caminho e proteger, e eles ficavam protegendo na retaguarda. Os amalequitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, covardia em destruir mulheres, crianças, os velhos, os aleijados.
Deus disse para a liderança de Israel deixar os amalequitas até que a medida fosse completa, até o tempo determinado da vingança. E o tempo determinado da vingança foi quando Saul já estava no posto de rei, no período de Samuel. Aí a ordem veio para destruir a todos como vingança dos atos covardes que eles fizeram contra o povo de Israel. Veio a conta. E agora Saul não executou a palavra do Senhor, preferiu desobedecer e ainda infringir a lei, tornando-se sacerdote no lugar de Samuel. Então, nesse caso, ele próprio vinha desobedecendo a Deus, trazendo prejuízos para si, para a vida de Israel. Quando Samuel chegou para oferecer, ele já tinha feito isso, Samuel foi indignado, como ele disse, eu executei a palavra do Senhor. Ele disse, que barulho é essa de ovelhas que tenho visto? Destruiu então Agag e rejeitou a proposta de Samuel, que disse, o povo achou melhor trazer o despojo. Nós observamos que ele era do povo, mas não liderava como deveria liderar o povo. Ele acatava o que o povo trazia. Era um líder maleável, que se deixava levar pela conversa do povo e esquecia a palavra de Deus ou rejeitava a palavra de Deus. Isso Deus se indignou e isso é rebelião. Quando nós ouvimos as pessoas e desprezamos aquilo que Deus nos orientou. Quando ouvimos outras sugestões que não é de Deus, às vezes já temos até a resposta de Deus e executamos aquilo que pedem, aquilo que querem. E isso é rebelião contra Deus. Então, rebelião é exatamente isso, é não se submeter às autoridades de Deus. A rebelião, no sentido que nós estamos falando aqui, no sentido bíblico, é desobedecer ordens divinas, se voltar contra a liderança, desobedecer, desprezar, virar as costas, fazer o que quer ou o que o povo acha. Então, isso é a rebelião. O segundo ponto do segundo tópico é Deus se arrependeu em relação a Saul. Sempre as pessoas questionam por que Deus se arrepende se a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós vemos em Gênesis 6, Deus se arrependendo de ter feito o homem e agora Deus se arrependeu de ter instituído Saul como rei. E a Bíblia fala que Deus não se arrepende e a Bíblia está dizendo que ele se arrepende. Irmão, nós precisamos entender as palavras. O que significa a palavra arrepender-se? Na linguagem dos dicionários, principalmente português, é dar meia volta e voltar atrás. Você vai em direção ao caminho, se arrepende, volta. Isso é o arrependimento. Mas no caso de Deus não é porque ele não sabia, porque nós, os homens, o arrependimento humano é diferente do arrependimento de Deus. Como que é o arrependimento dos homens? Nós nos arrependemos porque não sabemos o caminho que estamos indo. De repente estamos a caminhos que ao homem parece perfeito, mas no final é o caminho da morte. Se não se arrepender, você vai para a morte. Mas quando somos alertados pela palavra, pela mensagem, se arrependemos e voltamos e somos salvos. Não é esse o caso de Deus, não é que ele não sabia que o homem iria pecar, sabia. A Bíblia é prova disso e mesmo assim ele fez Adão. Por que a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus está preparado desde a fundação do mundo? Isto é, quando Deus fundava o mundo, ele já deixou o Cordeiro preparado para que quando fundasse o mundo, quando fizesse o homem e ele pecasse, o Cordeiro fosse lá e resgatasse. Deus já tinha essa proposta. Já sabia disso, na sua presciência, não na sua predestinação, na sua onisciência. Agora, e mesmo assim ele fez o homem. Por quê? Porque ele tem condições de trazer o homem de volta, de mostrar o caminho que o homem errou, contornar e voltar ao alvo que ele planejou. Então é essa circunstância. Agora, esse arrependimento, arrepender-se, significa mudança de plano. Ele tinha um plano, agora ele muda o plano. Quando ele tinha um projeto com Adão, qual era o projeto com Adão? Se Adão não pecasse, estaria vivo até hoje, a morte é proveniente do pecado, ele estaria vivo no paraíso, todas as pessoas estariam vivas, Deus estaria entre nós, comunicando-se como comunicava com Adão. Agora Adão pecou, mudança de plano. Qual que é a mudança de plano? Executa o filho, que o homem saiu fora do caminho, para trazer de volta lá fora. E assim o projeto dele não é frustrado. No futuro, o projeto dele é exatamente esse ainda, viver com a humanidade. Por isso que João diz, eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Este sempre foi o desejo de Deus e o seu plano nunca foi frustrado. Por mais que teve que dar a volta, teve que mudar o plano, mudar o projeto, isso é o arrependimento, mudar o plano, mudar o projeto. Não é a mão na cabeça, puxa lá a vida, o que eu fiz? Não é este o arrependimento. Igual quando soltaram a bomba, né, e a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki,
O próprio indivíduo que soltou a bomba disse: meu Deus, que fizemos nós? Ele se arrependeu, mas agora já estava feito. Não é esse o caso de Deus. Arrepender-se é mudar o projeto, mudar o plano, ter nova perspectiva, novas ações para aquilo que ele vinha executando. Terceiro ponto do segundo tópico é a rebelião como pecado de feitiçaria. Algumas pessoas, alguns pregadores, alguns ensinadores têm dito que feitiçaria existe no meio da igreja. Por quê? Porque existe crente rebelde. Então, se existe crente rebelde, esse rebelde é feiticeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, diz, os feiticeiros, aí vão mais além. Os feiticeiros são aqueles que contrariam a obra. Os feiticeiros são aqueles que fazem uma oração contrária, que puxam a corda para um outro lado. É evidente que nós precisamos deixar claro que feitiçaria é diferente de rebelião. O teor do pecado é que são os mesmos. Se pegasse um rebelde e um feiticeiro e pôr na balança, os dois, o pêndulo da balança ficariam iguais para os dois. Por quê? Porque o teor do pecado é o mesmo. Mas é óbvio que são coisas diferentes. Isso a gente deve deixar claro. O feiticeiro, ele invoca. O feiticeiro vai para o terreiro. O feiticeiro faz os seus próprios trabalhos. Eu não preciso especificar aqui o que mais que eles fazem. O crente rebelde, ele simplesmente se rebela contra uma autoridade. Ele não está fazendo trabalho para os demônios. O rebelde simplesmente ele não se submete às autoridades, mas ele não está invocando, não é um médium, não está fazendo nenhum trabalho. Agora, o teor dessa rebeldia, as consequências, a tristeza e a revolta que causa é a mesma do feiticeiro. É o que a Bíblia diz. Coloca na balança os dois que o teor são iguais, mas são coisas diferentes. Pegue 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão e ponha na balança. O quilo de chumbo é menos volume do que o quilo de algodão, que dá um volume muito maior e aparenta um peso muito maior, mas o peso são iguais, mas as coisas são diferentes. O algodão, a textura é diferente do chumbo, os elementos são diferentes. É nesse aspecto que a Bíblia está dizendo, quando ela diz assim que a feitiçaria é como, que a rebelião é como o pecado de feitiçaria, o como ali é semelhante, o mesmo teor, as consequências são drásticas da mesma forma. Os resultados no final são os mesmos. É isto que ela está querendo dizer. É como. Agora, é óbvio que são distintos o rebelde de um feiticeiro. São coisas distintas, como disse a princípio. Terceiro tópico, Saul, um líder sem critério. Primeiro ponto, não sabia esperar. E a paciência é um dos fatores preponderantes. Paulo diz, olha, a tribulação produz experiência, e a experiência produz a esperança faz confusão. Então, quer dizer, são experiências acumuladas. E nós precisamos ver que Saul era um líder sem paciência. Na ocasião com os filisteus, ele não esperou Samuel aparecer para fazer o sacrifício. Na volta que ele teve dos amalequitas, ele também não esperou Samuel chegar para ter o sacrifício adequado. Então, ele era um líder sem paciência. E o cristão, o líder, precisa de paciência. Nem sempre as coisas devem ser resolvidas imediata. Às vezes precisamos de tempo para analisar, para pensar, para orar. E depois você dá uma resposta sem preocupação, porque vai dar uma resposta adequada. Então, nós precisamos de paciência. A paciência produz isso na vida do cristão, ser paciente. A Bíblia apresenta Deus como Deus longânimo, demora para com os ímpios, longânimo, esperando você se arrepender das questões, longânimo em trazer a ira. E às vezes nós até observamos, até gostamos quando a Bíblia fala assim que Jesus imediatamente estendeu a mão e disse, levanta onde pôr café. Imediatamente Jesus levantou e disse, acalma-te vento e acalma-te mar. Imediatamente ele tocou no leproso e disse, ser curado. Então gostamos da palavra imediatamente. Mas não percebemos que às vezes Deus se cala. Com Jó ele demorou, não disse nada, só veio falar na hora que ele bem achou adequada. A paciência é um Deus longânimo. Às vezes oramos e a resposta não vem, Deus não fala nem pela palavra, nem pelo profeta, nem por ninguém. Mas a hora certa, a paciência é preponderante na vida de um líder. Nós observamos que a rejeição de Saul foi devido à praticidade do pecado. Foi a continuação do pecado, a continuação da rebelião, cada dia mais desprezando, se orgulhando, autossuficiente. Isso não foi no primeiro caso que ele já foi rejeitado por Deus, não.
Assim como o Sansão, que tinha uma série de leis para cumprir a lei do nazireato, não poderia cortar o cabelo, tomar bebida forte, tocar em morto, casar com filisteia, com mulher estrangeira, uma série de coisas. E ele foi fazendo isso tudo em sequência. Matou o leão, tocou no leão morto, casou com uma filisteia, foi na festa. Então ele fazendo vários enigmas, depois casou-se com a Dalila e continuou na praticidade. Então a rejeição foi exatamente por isso, pela praticidade do pecado. Chegou quase que como uma apostasia na vida de Saul. E Sansão da mesma forma. Então, ao longo do tempo, Saul vem praticando o pecado, vem desprezando as leis de Deus, os mandamentos de Deus. E essa continuidade afastou o Espírito Santo. O que afasta o Espírito Santo não é o teu pecado, mas a praticidade do pecado. Não significa que porque adulterou, porque fez qualquer coisa errada, o Espírito já sai da vida do indivíduo e você está rejeitado. Não, o Espírito fica, por quê? Porque esta é a missão do Espírito, convencer do pecado e da justiça. Adulterou, o Espírito está na tua vida tentando te convencer a você confessar e deixar, porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O Espírito de Deus fica ali com esse intuito de convencer o pecado, mas a continuidade da prática entristece o Espírito Santo e entristecendo extingue o Espírito Santo. Extinguindo, o Espírito sai da vida do indivíduo e ele fica desprezado. No caso de Saul foi isso. A continuidade da prática, quando Samuel ungiu a Davi como rei, que o Espírito se apoderou da vida de Davi, o mesmo capítulo fala que na consequência, em seguinte, em consonância, o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul e passou a atormentar-lhe um espírito mau da parte de Deus. Então a praticidade, a continuidade foi que causou a rejeição de Deus. Então Deus disse para Samuel, venha, não tem até quando terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado? Venha, este vaso de azeite, te enviarei à casa de Jessé o belemita, e lá me ungirás a quem será rei em Israel. E a Bíblia diz que Deus disse para Saul, tomarei o reino dele e daria um para melhor do que ele. E observe a situação de Davi quando peca e de Saul quando peca. Quando Samuel vem e expõe o pecado de Samuel, ele diz, pequei, mas fica para sacrificar. Agora veja a situação de Davi quando o profeta disse, este homem é tu, o homem que pecou. Aí ele chora e ele faz a oração do Salmo 51, não retire de mim teu espírito, somente contra ti pequei, tirou as suas vestes, ficou em cinza, em sinal de arrependimento. Então são atitudes e qualidades diferentes, então são lições que nós precisamos olhar e tirar proveito disso, tirar lições e viver uma vida libada, seguindo exemplos bons desses homens, não os exemplos negativos. O que é ter sucesso na vida cristã? O sucesso na vida cristã é obedecer a palavra de Deus, é aprender na casa de Deus, é ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Isso é sucesso na vida do cristão. O sucesso na vida ministerial não é somente ter agendas, ser conhecidos, não. O sucesso na vida ministerial é ser um obreiro íntegro, conhecedor da palavra, aplicá-la no dia a dia, pregar a verdade e levar a igreja a reconhecer a supremacia de Cristo através da palavra. Esse é o sucesso ministerial, é o sucesso do cristão. Portanto, professor e professora, que você possa transmitir essa aula de uma forma adequada, trazendo lições para a nossa vida diária, porque essas histórias dos livros históricos não estão ali aleatoriamente, mas para nos ensinar, mostrar o melhor caminho, mostrar o erro de quem pecou e o acerto dos que acertaram mediante a obediência da palavra do Senhor. E assim seguir o exemplo daqueles obedientes, dos que acertaram a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que a sua aula seja abençoada.